Bem-vindos ao canal do meu matemático favorito. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje nós falaremos de funções, que foi o tema que venceu lá na votação do meu Instagram. Inclusive, se vocês quiserem, no meu canal já tem um link para o meu Instagram, o meu Facebook, né? Cliquem lá, acessem, para vocês não perderem. Eu faço alguns vídeos lá no meu Instagram, faço enquetes, né? Vou colocar alguns reacts também, não simplesmente unboxing, mas também, né, de algumas coisas relacionadas também à matemática, tá bom? Até porque tem muita coisa boa aí nesse mundão afora, né, sobre matemática, tá bom? Hoje vamos falar sobre função do primeiro grau, tá? E por que função do primeiro grau? Bom, primeiro porque para a gente entrar nesse aspecto de função, a gente tem que começar por ela, que é a função do primeiro grau. Né? Não dá para abordar tudo sobre função, falar de função de primeiro e segundo grau num vídeo só, senão fica muito cansativo. Tá? Então o vídeo é curto, né? No máximo a gente procura fazer vídeos aqui de 20 minutos, é o tempo que eu oriento meus alunos dedicarem a estudo em casa. Tá? 20 minutos, né? Por aí para cada disciplina. Então não tem porquê eu fazer um vídeo muito maior do que 20 minutos, se a ideia é conscientizar vocês que vocês podem estudar 20 minutos por dia e entender o conteúdo. Tá bom? Mais uma coisa, ao final do vídeo nós teremos uma promoção, né? Eu quero conversar com vocês e tudo mais. Então, por favor, assistam o vídeo até o final, esperem um pouquinho antes de, né, desligar assim que terminar a aula, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, comente aqui embaixo o que você quer ver no canal, se você está gostando do canal, se não está gostando, o que você está achando, tá bom? Deixe sua opinião, porque sua opinião é extremamente importante pra gente, tá? E daqui a pouco a gente se encontra de novo. Eu sou o Eric Proença e é um prazer ter a sua presença. Vamos lá! Bom pessoal, vamos para a aula de hoje, lembrando que o tema é função do primeiro grau. Vamos lá então. Função do primeiro grau. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre função de primeiro grau, que a gente tem que, na verdade, avaliar, é a fórmula geral. É sempre bom a gente começar analisando essa fórmula geral da função, né? Então lá, a fórmula geral da função é f de x, tá? F de x é igual a x mais b, tá? Ou a gente também pode colocar aí, né, uma segunda cara dessa função, y é igual a x mais b. Bom, então vamos entender o que tudo isso significa, né? O que significa esse a, esse x, esse b, o f de x ou o y, né? Se tem diferença eu colocar o f de x, se não tem diferença eu colocar o f de x, né? Se existe diferença entre f de x e y, enfim. A gente vai entender tudo isso agora, tá? É sempre importante lembrar que a gente está falando da função, né, dos reais para os reais. Eu não vou entrar aqui no conceito de domínio, imagem, contradomínio. Não vou entrar nesses conceitos aqui, ok? Esses conceitos aí pra gente agora, eles serão
digamos assim, não é nem que eles serão periféricos, a gente vai considerar como se vocês já tivessem esses conceitos. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco o conceito de conjunto, mas agora a ideia é falar de função, tá bom? Então, beleza. Aí dentro disso daqui, né, a gente vai ter aí algumas informações importantes. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que são o x e o y na função. Vou pegar aqui a corzinha do x e do y. X e y são variáveis. O que significa dizer que x e y são variáveis? Eles podem assumir qualquer valor, eles não têm um valor específico, tá? É importante frisar o seguinte, que a função ela é uma relação de dependência. Então, se é uma relação de dependência, isso quer dizer que tem que existir alguém que dependa de outro alguém, né? Ou alguma coisa que dependa de alguma outra coisa. No caso da função, é exatamente isso que acontece. Nós temos o x como sendo uma variável independente um exemplo, né, que a gente utiliza muito de variável independente é o tempo. Para a gente poder entender o conceito do que é uma variável independente. Então, por exemplo, o tempo. Né, o tempo, se a gente for analisar, não importa o que aconteça. Né, a gente pode morrer amanhã, o mundo pode acabar amanhã, né, enfim, mas o tempo continua passando, o tempo continua rolando. O tempo ele não depende de alguma coisa para passar, tá? Não fisicamente, né? Ele não depende de que algo aconteça. Se o sol não nascesse mais, o tempo não ia parar de passar. Se a luz explodisse, o sol não ia parar de passar. Entendeu? O tempo ia continuar passando. O que ia mudar, claro, é a nossa percepção de tempo. Por quê? Porque a nossa percepção de tempo ela só acontece por conta de situações, por conta das ferramentas que a gente tem de medição de tempo, tá? Então, se sumissem todos os relógios do mundo e explodisse o sol, claro, a gente ia morrer congelado. Mas suponhamos que de repente nós não morrêssemos congelados, o que é muito improvável. Mas assim, o tempo não ia parar de passar, entende? O tempo ia continuar passando. O que ia mudar era a nossa percepção. A gente não ia mais saber quando é dia, quando é noite, que horas são, né, que período do dia que é. E, enfim, a gente ia perder a noção de contagem de horas, contagem de dias. Né? Mas o tempo continua passando. Então o tempo não depende de ninguém. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito que é: o tempo é o seu próprio senhor, né? Então ninguém manda no tempo, ninguém mexe no tempo. É claro que a gente está falando aqui de conceitos físicos, tá? A gente não está envolvendo nenhuma outra questão aqui, quero deixar isso bem claro. E o y é uma variável dependente. Tá? Dependente. Um exemplo muito usual também é o espaço. O espaço, ele depende. Em que forma que ele depende? Para poder variar. O espaço ele não pode variar se eu não me mexer. Então, por exemplo, quando a gente fala de espaço, é importante a gente frisar que a gente está falando de distância, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de distância, a distância entre eu e a Praia Grande, por exemplo. Se eu ficar aqui sentado na minha casa, a distância não vai mudar. A menos que, sei lá, aconteça um terremoto e haja um deslizamento e aí minha casa caiu e por isso eu me locomovi. Enfim, trágico, né? Acho que hoje eu tô meio trágico. Mas enfim,
se eu continuar sentado aqui, não vai mudar nada. Nada vai ser alterado, porque, né, a questão da distância entre eu e a Praia Grande. Tá? Então isso é a questão do espaço que a gente fala. Então o espaço, ele depende de alguma coisa. Ele depende de algo. Né? Então, por exemplo, quando você fala assim que eu vou daqui à Praia Grande. Então, pensa no seguinte, você está a 100 km por hora daqui até a Praia Grande, eu estou tentando buscar aqui na minha cabeça qual a distância daqui à Praia Grande, mas digamos que seja 100 km. Se a minha velocidade média é 100 km, será que eu consigo chegar na Praia Grande antes de 1 hora? Né? Por exemplo, então minha velocidade média é 100 km por hora, eu vou chegar em 40 minutos na Praia Grande. Não tem como. Entendeu? Eu preciso que passe esse período de 1 hora para eu alcançar esses 100 km. Entendeu? Agora, se eu parei na beira da estrada, né? Eu parei lá na beira da estrada, tal, não sei o quê, e aí, claro, minha viagem está programada para ser de 1 hora, porque é 100 km de distância. Mas eu parei na beira da estrada, fiquei lá meia hora, brinquei com meus filhos, não sei o quê, na beira da estrada, num posto, né, na estrada. E aí tô brincando com meus filhos, tal, não sei o quê, fiquei lá meia hora. Quando eu saí, esse tempo, meia hora que eu fiquei parado, o tempo, ele parou de acontecer? Ele parou de rolar? Ele parou de alguma coisa? Ele não parou, ele continuou passando. Em compensação, a distância que estava diminuindo entre eu e a cidade da Praia Grande, ela parou de diminuir, ela parou de variar. Por quê? Porque ela precisa que eu continue esse movimento para poder variar, ok? Espero que tenha sido claro aí o conceito de variável dependente e variável independente. Ótimo. Então vamos lá. A gente precisa agora entender o que são o A e o B. O A e o B, A e B, é o que nós chamamos de constantes. Então eles são constantes. Por quê? Porque eles vão assumir valores que não vão variar. Eles vão assumir valores que vão ser sempre o mesmo valor. Esse valor que eles vão assumir não vai mudar. Não vai ficar, 1 hora é isso, outra hora é um outro valor. Não. É sempre o mesmo valor. Tudo bem? Então tá bom. O A, né? Também é importante lembrar, né, como assim quando a gente falar em equações, tá? As constantes, elas também são pra gente aí, né, coeficientes, ok? Coeficientes. E aí aqui, ó, o A é o que a gente vai chamar de coeficiente angular. E o que isso significa? O que significa chamar o A de coeficiente angular? Bom, basicamente vai significar para a gente que é o A quem define a inclinação da reta. Aí agora é o momento que você vai me perguntar: pô, Eric, que reta? Porque até agora você não falou de reta nenhuma. Ótima pergunta, inclusive. Que reta seria essa? Seria basicamente essa daqui, ó. A gente tem aqui um plano cartesiano, ok? Lembrando que a ideia da aula é uma revisão. Então aí nesse plano cartesiano nós temos 4 quadrantes que são contados no sentido anti-horário, certo? São 4 quadrantes contados no sentido anti-horário. Esse eixo aqui, que é o eixo horizontal, é chamado de eixo X. O eixo vertical é chamado de eixo Y. Tá? Aqui também, ó, X e Y. E aí, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma reta aqui
que a gente vai chamar ela de reta crescente, ok? E aqui a gente tem uma outra reta que a gente vai chamá-la de... Opa, não saiu muito reta essa reta não. Que a gente vai chamá-la de reta decrescente. Ótimo. Bom, então isso são as retas que representam pela função. A gente vai entender melhor cada uma delas, tá bom? Vamos voltar agora para os coeficientes. Então, como eu falei, o A é quem define a inclinação da reta, né? O ângulo que a reta vai formar com o eixo X. Enquanto isso, o B é o coeficiente linear. O B é quem determina o ponto onde a reta cruza o eixo Y, tá? Agora, vamos entender como tudo isso aqui funciona dentro lá daqueles gráficos que a gente fez. Então, vamos voltar agora para o gráfico. Olha aqui. O B, tá vendo? O B, ele representa esse ponto aqui, ó. Isso daqui é o B pra gente. Tá vendo? Onde a reta cruza o eixo Y, tá? E o A? O que o A representa? Bom, o A é exatamente quem vai determinar se a minha reta é crescente ou decrescente. Olha lá, quando o A é maior do que zero, a minha reta é crescente. E quando o A é menor do que zero, a minha reta é decrescente. Como assim, Eric? Eu não entendi. O que significa o A ser maior do que zero ou o A ser menor do que zero? Bom, basicamente é isso daqui, ó. F de x é igual a 2x mais 3. F de x é igual a x mais 2. Percebam que o A é esse elemento aqui, ó. É o elemento que está com x. No caso aqui, ó, se a gente avaliar bem, aqui junto com x, ó, tem o número 1, tá? Só que ele está invisível ali, né? Ele tá tipo um agente secreto se escondendo ali, tá bom? E aqui, ó, f de x é igual a menos 2x mais 3. Ou f de x é igual a menos x mais 2. Percebam agora que o valor que está com o x, que é o A, ele é negativo. De novo, aqui dentro, ó, a gente tem que ver tipo exatamente um menos 1, tá? Então é isso. É isso que significa ser um A maior do que zero ou um A menor do que zero, tá? Beleza. Bom, já que a gente falou aqui, né, da reta, né, e do plano cartesiano, é importante a gente frisar uma questão bem consolidada sobre o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, tá? Que é esse plano aqui que a gente acabou de fazer, né?
um eixo Y e um eixo X. Né? E com seus respectivos quadrantes, nós, para encontrarmos essa reta, nós precisamos encontrar pontos, ó. Tá vendo? Então, aqui é o 0, que é 1, 2, 3, 1, 2, para cá é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2. Então, olha só. Vou fazer aqui um ponto de cada cor, né? Para poder, de repente, entender melhor. Temos aqui um outro ponto aqui. Aí temos um outro ponto vermelho aqui. Aí temos um outro ponto amarelo aqui. Bom, enfim, nós temos todos esses pontos. Aqui a gente vai chamar de ponto D. Aqui nós vamos chamar de ponto A. Aqui vamos chamar de ponto B. E ali o vermelho a gente vai chamar de ponto C. Pronto. Então nós temos 4 pontos. O importante é saber o seguinte, que um ponto P qualquer no plano cartesiano, ponto P qualquer, terá valores de X e Y, né? Que no caso a gente vai chamar de XP e YP. Isso são coordenadas, ok? Um ponto no espaço, ele tem que ter uma localização. Por exemplo, o ponto A aqui, ó, o X dele vale 1, tá vendo? E o Y dele aqui, ó, também vale 1. O ponto B aqui, o X dele, ó, tá aqui, vale menos 3. E o Y dele, olha aqui, ó, a gente tem que ligar esse ponto lá na reta do Y, vale 2. Aqui, o ponto, vamos para o ponto C, vamos tirar a ordem aí e confundir a cabeça de vocês. O ponto C aqui, olha só, o X vale 2. Enquanto o Y vale menos 2. Tá vendo? O D no X, olha aqui, ó, vale menos 2 agora. E no Y vale menos 1. Pronto. Esse é um conceito sobre pontos de plano cartesiano que nós precisamos ter e tê-lo bem desenvolvido. Tudo bem? Então, ótimo. Vou fechar aqui. De novo, tá? Esse mapa mental que a gente está construindo aqui junto estará lá na página do Facebook, vai estar também no Instagram. Então, de repente, se você quiser manter esse mapa mental para você poder estudar e tudo mais, sem problemas. Ok? Ótimo. Agora, o que a gente vai ver aqui? Olha só. Vou puxar aqui. A gente vai estudar, a gente vai discutir, aliás, desculpa, uma coisa chamada estudo de sinais. Porque existem lugares onde a função ela vai ser positiva e existem lugares onde a função será negativa. Tudo bem? Então olha lá, de novo aqui a gente vai fazer, né, o plano cartesiano, os eixos cartesianos, né? Então tá aqui um plano cartesiano com os eixos X e Y, e aqui um outro plano cartesiano também com eixos X e Y. Então a gente vai traçar aqui, ó, uma reta crescente, certo? E aqui a gente tem uma reta decrescente. E a gente vai entender
o estudo de sinal é importante que seja frisado para vocês que é a reta y, essa reta aqui, em relação à reta x. Ou seja, para cima do x, né, todo o valor de y para cima do x é positivo. E todo o valor do y para baixo do x é negativo. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui, olha lá. Todo esse pedaço aqui, ó, que está aqui para cima, tá? Está aqui para cima do x, ó lá. Todo esse pedaço aqui, todo esse espaço aqui, né, da minha função, tá vendo? Lembrando que a reta ela é infinita, né? Ela continua aí, enfim, tá? Ó. Todo esse espaço aqui, a minha função é positiva. E para todo esse espaço aqui, que a gente vai fazer aqui embaixo, ó, ok? Todo esse espaço que tem aqui, a minha função ela é negativa. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com essa outra função. Vamos ver? Olha lá. Aqui em todo esse espaço aqui que está para baixo do eixo x, ó, todo esse espaço aqui, a minha função é negativa. E para todo esse outro espaço aqui, ó, que está para cima, tá vendo? Do eixo x, ó. Todo esse espaço aqui está agora para cima do eixo x. Minha função é positiva. Ok? Percebam que, olha lá, na função crescente, a minha parte positiva está à direita do gráfico. Enquanto na função decrescente, a minha parte positiva está à esquerda do gráfico. E a mesma coisa acontece com a parte negativa, né? Na função crescente, a parte negativa está à esquerda do gráfico e na parte decrescente está à direita do gráfico. Aqui, para finalizar, a gente vai falar de 3 tipos de funções específicas, né? É importante lembrar que essa função que a gente está falando toda aqui de primeiro grau, tal, ela também é conhecida como função afim, tá? Enfim, vamos lá. Então essa função, que é conhecida como de primeiro grau, ela também é conhecida como função afim. E aí aqui, ó, olha só, nós temos a função identidade, nós temos a função linear e nós temos a função constante. Beleza, então vamos entender aí o que muda de uma para outra, né? Bom, a função constante é quando você tem f de x igual a x. Então você tem lá os eixos cartesianos, né? O plano cartesiano aqui, ó, que é o y e aqui é o x. Então vamos lá. A função identidade ela é uma função que ela vai passar dessa forma aqui, ó. Os valores, tá vendo aqui? De x e y vão ser sempre o mesmo, tá vendo? 1 e 1, 2 e 2. Por quê? Porque nesse ponto aqui, a função, todos os pontos são iguais, né? Tipo, tem o mesmo valor tanto para x como para y, ok? Então ela passa ali
é como se a gente diz que aqui, ó, tá vendo? Ela forma um ângulo de 45 graus, né? Tá bom? Então y é igual a x. Isso é uma função de identidade. O a nela é igual a 1 e o b é igual a 0. Na função linear, a gente tem assim: f de x é igual a ax. Isso é uma função linear. Ok? Então, qualquer função, né, que a gente tiver aqui, ó, tá aqui o nosso plano cartesiano. E aí, literalmente, qualquer função que a gente tiver aqui, ó, tá? Que ela vai cruzar no eixo, na origem dos eixos, né? Tá vendo aqui, ó? Qualquer função que fizer esse movimento aqui, né? Então seria como dizer que toda função identidade também é uma função linear, ok? Qual que é o critério para que isso aconteça? O a tem que ser diferente de 0 e o b tem que ser igual a 0. É isso que vai determinar para a gente uma função linear. E uma função constante? Bom, a função constante é quando o f de x é igual a b. A gente vai ter aqui, ó, de novo lá, os dois eixos, eixo x e eixo y, e a gente tem uma função aqui, ó, tá vendo? Não importa o valor que você pegar aqui de x, tá vendo? O valor de y lá em cima vai ser sempre o mesmo, ok? Vamos lá. Então isso é uma função constante. Para definir uma função constante, agora o a tem que ser igual a 0 e o b tem que ser diferente de 0. É isso que vai determinar. Pessoal, é isso, tá? Tá aqui o nosso mapa mental, ó, tá vendo? Olha só que legal, né? Como eu falo sempre para vocês, isso aqui estará lá no meu Instagram, na página do meu matemático favorito, tá bom? É um prazer enorme ter de novo vocês aqui. Deixem seus comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e não desligue ainda, porque tem uma informação importante para você no final do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, que bom que vocês chegaram até aqui, né? Como eu falei, eu tenho aí uma promoção para fazer, por assim dizer, tá? E é o seguinte, muitas pessoas têm me perguntado sobre como que surgiu o nome do canal, né? Esse nome do canal é meu matemático favorito, né? Da onde vem? As pessoas às vezes que já sabem do que se trata têm falado, faz um vídeo lá no seu canal falando sobre isso, tal, não sei o quê. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Esse vídeo aqui precisa chegar a 100 likes. Não é difícil porque, né? E eu tenho visto aí a quantidade de visualizações que tem tido nos vídeos e tudo mais, chegar a 100 likes. O canal precisa chegar a 120 inscritos. Tudo bem? Bateu essa meta, eu faço um vídeo para vocês falando o porquê, né, do nome do canal e tudo mais, inclusive com uma surpresinha aí, né, que vocês com certeza vão rir muito, tá bom? Que vai explicar para vocês o porquê do nome desse canal. Beleza, pessoal? Gente, um forte abraço, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, comente aqui embaixo, tá? O que você achou, o que você está achando do canal, qual é a sua opinião. Acesse os outros vídeos, veja também, a gente tem outras videoaulas aí, tá bom? E em breve nós teremos o nosso primeiro vlog, tá? Falando sobre educação, né? Discutindo um pouco sobre didática, sobre aprendizado e tudo mais. Então acompanhe a gente, siga-nos nas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Facebook já está no nosso canal, tá bom? Gente, eu sou o Eric Proença e esse é o meu matemático favorito. Forte abraço, beijo!